Olá, pessoal. Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou gravar esse vídeo para a gente iniciar o tema ergonomia na UC3. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de ergonomia e um pouquinho sobre a NR17, tá? E aí eu vou deixar também uma atividade lá no Google Classroom para vocês. E a gente vai conversando sobre ela no decorrer da UC, tá bom? Vou projetar minha tela para que vocês vejam a apresentação. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre ergonomia. O que é ergonomia? O que é a palavra ergonomia? Ergon é trabalho e nomia são normas, ou seja, ergonomia significa, né, um conjunto de normas, leis, diretrizes que vão reger, né, a forma mais adequada de trabalho. Então, a ergonomia, ela estuda o trabalho, ela verifica as mudanças necessárias e ela vai propor, né, formas de adaptar o trabalho ao trabalhador. Então, isso é um ponto importante aqui que a gente vai estudar, né, na aula de hoje. É um dilema, né, na verdade. Quem tem que se adaptar a quem? Então, já estou falando aqui a dica, né? Adaptar o trabalho ao trabalhador, tá? Então, como conceito, eu coloquei ergonomia, é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do setor do ser humano, tá? Então, características fisiológicas, né? Por exemplo, características do nosso sistema, né? Dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, e psicológicas seriam características mentais, né? Um exemplo disso, por exemplo, né, que é muito comentado, é a dificuldade das operadoras de check-out em ir ao banheiro, em fazer paradas para ir ao banheiro, né? Então, a gente sabe que, ou mesmo beber água, né? A gente sabe que deveria atender, né, essas características. E psicológicas, né? Hoje a gente sabe também muitos trabalhadores, ainda mais nessa época de pandemia, tá lidando com esse estresse, tá lidando com depressão, né? Assédio moral, assédio sexual no trabalho. Então, isso vai afetar as características psicológicas do trabalhador. E aqui uma reflexão. O trabalho, ele mudou ao longo do tempo? Né? Eu coloquei uma fábrica muito antiga de carros, uma fábrica nova, né? Como esse trabalho está sendo alterado ao longo do tempo, né? Novas máquinas estão sendo utilizadas, o ritmo de trabalho mudou? Como que é a produção, como que é a nossa vida hoje, né? Então, hoje a gente está num período que a gente está refletindo sobre isso, né? O que será que é necessário para nós? Qual que seria o ritmo de trabalho adequado? Como será que está o home office hoje, né? O teletrabalho na casa, né, de cada trabalhador. Então, a gente sabe que a ergonomia é um tema que vai ajudar, né? A gente desenvolver melhor esses temas que envolvem a qualidade de vida e a qualidade de vida no trabalho também. E aqui, gente, eis a questão, né? Quem tem que se adaptar a quem? Desculpa, mudei. Quem tem que se adaptar a quem? O trabalho deve se adaptar, o homem deve se adaptar ao trabalho ou o trabalho deve se adaptar ao homem, né? Então, eu já respondi essa pergunta, né? Lá no começo. Quem tem que se adaptar é o trabalho, né? O trabalho tem que se adaptar ao homem. Então, por exemplo, se eu estou numa bancada, trabalhando numa bancada muito baixa, e eu tenho 1,90 de altura,
Não é eu que tenho que me curvar nessa bancada para eu conseguir realizar meu trabalho. Essa bancada que deveria ser mais alta e estar adequada à minha altura de 1,90 m. Então, a ergonomia é uma ferramenta para propor saúde, bem-estar, conforto para os trabalhadores. Então, os objetivos da ergonomia, fazendo um resumo, é adaptar o trabalho ao homem, não o contrário. A gente percebe que o contrário é que acontece na maioria das vezes. Estuda o ser humano e seu trabalho para proporcionar conforto, segurança e produtividade e lucro, né? O objetivo hoje das empresas é isso, né? Você trabalhar de forma confortável, trabalhar com segurança e, com isso, a gente promove aqui produtividade e lucro, aumento da produção, né? Isso que as empresas precisam enxergar. A ergonomia, ela está presente na nossa vida, né? Em todas as... A gente não percebe, mas nas ferramentas, em todos os ambientes da nossa casa, no nosso computador, nas telas que são desenvolvidas, na televisão, no controle remoto, no carro, né? A gente percebe, por exemplo, num carro, todos os comandos estão da forma mais acessível possível, né? Tá numa disposição onde a gente consegue acionar, né, com as mãos ou com os pés. Então, tudo isso é pensado para que a gente consiga dirigir por quilômetros sem sentir dores, né, sem sentir incômodos, né, de uma forma confortável. Então, ela tá, né, nos óculos, nos bancos, nas ferramentas. Ela tá em tudo. A ergonomia veio justamente para facilitar a nossa vida, né? E poupar tempo também, né? A partir do momento que você tem uma ferramenta mais fácil para abrir uma lata, você poupa tempo. E uma das normas que direcionam esse tema ergonomia é a NR17. Inclusive, vocês têm o livro, vocês vão ver, a última atualização foi em 2018. Eu creio que provavelmente a versão que vocês tenham, ela está atualizada. Então, é a norma que rege, né, as diretrizes da ergonomia. Então, temos regras sim, e ela tem alguns tópicos, né? Ela tem alguns tópicos aqui. Então, ela vem, né, para estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas, né? Que ele colocou tanto as psicológicas quanto as fisiológicas na mesma palavra. Dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Na norma, vocês vão ver que tem 4 tópicos, que é o levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário, equipamentos e condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Vou falar um pouquinho sobre esses 4 temas. Esse primeiro, né, sobre transporte e levantamento de cargas e pessoas, né? Qual que seria a melhor forma de eu transportar uma caixa, né? A gente sabe que fazendo uma flexão, né, dos joelhos, de forma que a sua coluna fique reta, né? Fique o mais reta possível, porque quanto mais você flexiona a sua lombar, pior é, né? Ainda mais quando você tem um peso aqui, né? Então, outros, né? Qual seria uma outra facilidade, né? Carrinhos, né? Hoje nas empresas tem adotado bastante carrinhos, né? E outros, né? Empilhadeiras, várias outras ferramentas são criadas, né? Para facilitar o carregamento, né? De pessoas e cargas, tá? Então, sempre priorizando a melhor postura, empurrar sempre é melhor que puxar, né? O uso de equipamentos auxiliares. Pontes rolantes, eu estava me enrolando para lembrar da ponte rolante, por exemplo. Equipamentos e máquinas.
os equipamentos e as máquinas também devem ser ergonômicos, devem ter pontos ergonômicos, né? Sempre, até os softwares hoje, né, são desenvolvidos, o nosso próprio celular é desenvolvido para que tenha facilidade de acesso, para que tenha mudança de cores, para que tenha ícones maiores para as pessoas que têm deficiência visual. Então, sempre, né, um dos itens que eu destaco aqui, o trabalhador, sempre que puder executar um trabalho na posição sentada, deve ser feito, né? O posto deve ser planejado, adaptado para essa posição. Mobiliário, equipamentos, ferramentas devem ter ajustes. Aqui eu coloquei, né, um exemplo de um check-out, aqui uma cadeira, né, que tem altura de assento, regulagem de encosto, regulagem de apoio para o antebraço, né? Então, seria o ideal. Destacando também para mobiliários e equipamentos, né? Aqui eu destaquei uma ferramenta, né? Que fica pendurada. Então, ela facilita, né? Para o trabalhador aqui uma furadeira que foi fixada, né? As esteiras também, né? Essa aqui tem altura, regulagem de altura para o trabalhador. Aqui uma outra ferramenta, né? Que também fica fixa num ponto. Então, isso ajuda, né? Com que o trabalhador não fique segurando essa ferramenta o tempo todo. E as condições ambientais de trabalho. Ruído, temperatura e iluminação. Vocês vão olhar na NR17 e vão perceber que existe parâmetros, né, para ruído, temperatura e iluminação em ambientes de trabalho que exijam uma alta demanda cognitiva, né, uma alta demanda de raciocínio. Então, existem normas para isso também, tá? Então, a ergonomia veio para trazer diretrizes e normas e para trazer ferramentas para adaptações, para facilitar o trabalho, promovendo diminuição de riscos ergonômicos, aumentando a produtividade, né? Então, aqui eu coloquei outros exemplos, né? Para a realização de um trabalho em altura. Aqui um apoio para os pés, aqui também um suporte para uma caixa, né? Que tem várias regulagens, tem rodinhas. Uma das soluções, né, que eu coloquei aqui, que a gente vai ver que também está na norma, é realizar a análise ergonômica do trabalho. Essa análise é feita em cada posto de trabalho. A gente analisa todos esses tópicos que a gente falou, esses 4 tópicos da NR17, e avalia qual que é a condição desse posto de trabalho, quais atividades o trabalhador executa, quanto tempo ele demora para executar, qual que é o nível de demanda cognitiva em cada trabalho, qual que é a postura adotada, que ferramentas ele usa. Enfim, a gente faz um estudo bem detalhado da atividade dele e avalia quais são os pontos ergonômicos que poderiam ser melhorados, né? Então, a gente pode fazer alterações no layout da máquina, dos equipamentos, o mobiliário, né? Propor ajustes no mobiliário, revezamento de tarefas. Se é uma tarefa muito monótona, muito repetitiva, a gente pode fazer ginástica laboral para evitar que ocorra uma tendinite no futuro. Aumento ou controle da iluminação, né? Muita gente reclama da iluminação no local de trabalho. Proporcionar temperatura e ruídos adequados à NR15, né? Então, também isso é um ponto-chave da ergonomia. Então, o mais importante, gente, é prevenir o adoecimento, tá? Então, por isso que a ergonomia existe, para prevenir esse adoecimento, prevenir que várias doenças, né, que já são muito conhecidas, essas doenças osteomusculares, que são muito famosas em vários setores, inclusive um dos setores que está muito em alta agora, né, o setor da saúde, setores de enfermagem, que movimentam pacientes, né,
que estão anestesiados, por exemplo, ou que têm dificuldade de se locomover, é um setor, né, é um nicho, né, de funcionários que sempre apresentam doenças osteomusculares, né, o Larry Dort, muito conhecido. Setores da metalurgia, os operadores de check-out, teleatendimento. Então, a gente sabe que tem já alguns setores que carecem de ações ergonômicas. Então, já é um tema bastante conhecido, né, principalmente em outros países. E nas nossas aulas a gente vai tratar um pouco mais desse assunto. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso por enquanto. Eu vou parar de projetar, né, para me despedir de vocês. Então, por hoje é isso. Eu vou deixar uma atividade, a gente vai conversando, tá? Me procurem sempre que vocês quiserem e tiverem necessidade. E a gente vai conversando sobre esse tema. Tá legal, gente? Então, aproveitem que vocês têm a norma e façam a leitura da NR17. Tá legal, gente? Muito obrigada. Boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.